Márcio Gonçalves, mais um episódio de Permita-se Cast. Tudo bem, Marcinho? Tudo bem, Sheila? E você? 100%. Preparado para agora? Sempre. Sempre? Aê, top! Marcinho, hoje temos uma amiga aqui muito querida, não temos, não? Ô, Sheila, hoje tava vindo pensando. Não fala o nome dela, Não, não vou Marcinho. falar, não. Acho que nós vamos passar uns 2 ou 3 meses aí gravando só de alunos do estúdio, né? Porque que tem gente Só pessoa- importante. Algumas, a irmã Stone Chororó, que passou por aqui, né? O Gilson também, e o restante, tudo é do estúdio. Como tem gente que, assim, pessoas influenciadoras, né? Sim. ali Com a gente, Sim. né? Sim. Legal. Vamos lá. Ela é cristã, filha, esposa, mãe de 2 meninos lindos, que é o Carlos Eduardo e o Tomás. Quando eu convidei, Marcinho, ela falou assim, Quem sou eu? O que eu tenho para falar? Eu falei, minha amiga, eu acompanho você, já te conheço há alguns anos, eu falei, você tem muito o que falar. Seja muito bem-vinda, Natália Abreu. Muito obrigada, estou muito feliz de estar aqui. Obrigada, Marcinho. Obrigada, Sheila, pelo convite. Estou um pouco nervosa porque eu nunca tinha feito isso na minha Maria vida. passa esse nervosismo. Eu falei para a Sheila que não, o que eu tenho para oferecer para vocês, né? Hoje eu sou uma empresária do lar, que eu falei até para a Sheila no WhatsApp, mas falei, estou indo por vocês, estou aqui por vocês. Espero somar, né? Que eu acho que a gente tem que estar sempre próximo de pessoas que nos somam e vocês me somam. E eu espero somar na vida de vocês e para as outras pessoas que estão escutando e nos vendo. Isso, amém. Natália, eu te acompanho há algum tempo, a gente já fez algum trabalho juntas, já te acompanho de Instagram, te conheço há alguns anos. Há muitos anos, o Marcinho, né? muito mais que o Marcinho, além de concunhado. Meu cunha. Meu concunhadinho. Então, tipo assim, vocês se conhecem, então aqui a gente se conhece. Sim. Eu quero saber se você... A gente sabe quem é a Natália Abreu, concorda, Sim, Marcinho? com certeza, nós sabemos. Agora eu quero saber se você sabe dizer pra gente quem é a Natália Abreu. Não, eu acho bom, assim, eu não sei responder essa pergunta. Eu gosto de ouvir os amigos falando, né? Porque sempre tem um falando assim, você poderia postar mais, você poderia falar mais sobre certos assuntos. Mas todo mundo fala que eu tenho um potencial e eu não consigo enxergar. Igual eu falo pro Dudu muitas vezes, meu filho, a gente sempre tem que procurar fazer o bem, ser do bem, para a gente somar na vida das pessoas. E eu acho que a gente sabendo, tendo o pezinho no chão, né? E vendo que a gente está agregando na vida das pessoas. Porque se eu ficar falando para você, eu sei quem eu sou. Eu sou uma mãe que cuida de 2 crianças, que faço de tudo pela minha família. Eu sei que eu faço isso, mas eu ainda acho que é o mínimo do que eu teria que fazer. Entendeu? Eu me cobro muito em relação a isso. Então, assim, eu prefiro que os amigos falem para mim quem eu sou do que eu falar quem eu sou. Então tá. No decorrer desse bate-papo, você vai descobrir o que a gente pensa de você. A gente vai conversando sobre isso. Natália, o que mudou a Natália Abreu pós a maternidade? Muita coisa. Então me conta um pouquinho. Quem era a Natália antes e quem é a Natália hoje? Para me contar a história da Natália hoje, eu tenho que voltar lá atrás. A Natália que veio para Goiânia com 16 anos. Veio de onde? De Mineiros, do interior do estado de Goiás. Com 16 anos e a minha irmã com 14. Nós viemos para estudar. Meus pais estavam ficando mais no Pará, indo mais para a fazenda. E eles tomaram a decisão da gente vir para Goiânia, para depois a gente já começar a faculdade e tudo. E minha mãe falou, olha, eu quero ir para Goiânia, tem família lá. Então, eu quero que as meninas vão para lá. Show. Então, aí, eu vim para Goiânia com 16 anos, minha irmã com 14, e as 2 morando sozinha, se virando, como se diz. Na selva de pedra. Na selva de pedra. E aí foi aonde eu fui... eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa, sempre tive muitos amigos, muito fácil, né? Sempre fui... Onde eu vou, eu sempre faço amizade com alguém. E aí, quando eu cheguei em Goiânia, quando a gente é novo, adolescente, né? Menina acha tudo maravilhoso. Aí começou as festinhas, saída das festinhas. Fazia segunda a sexta, estudava, sexta, domingo, saía. E aí fiquei assim, passei na faculdade.
E aí foi aonde começou a minha procura, que eu sou de uma família muito religiosa, católica, mas eu comecei, parece que aquilo não me bastava, sabe? Aquele negócio de você sair de uma festa e no outro dia eu orava e lia a Bíblia e não entendia o que a Bíblia estava falando. E nisso começou a meio que me despertar o interesse, sabe? De outras religiões. Sim. E aí eu chegava num lugar e, assim, no interior a gente tem consumo de álcool muito maior do que na capital. Então eu já vinha de uma bagagem assim, meus amigos todos bebiam muito, eu bebia. E aquilo, mesmo que eu bebia, mesmo que eu saía para festas, aquilo ia me gerando no outro dia um desgaste espiritual, sabe? Eu ia ficando cansada, eu falava, gente, não é esse ambiente que eu quero estar. Mesmo eu tendo vários amigos, várias pessoas que são meus amigos até hoje, mas aquilo ali Você queria mais. E assim, parece que ia sugando minha energia. Eu sempre tive isso muito uma coisa de energia, muito uma coisa de espiritual. Tanto que nessa época que eu vim para Goiânia, dos 16, 18, 19, 20, aí eu fui para o centro espírita. Tentei, ia lá, passe, li Allan Kardec, e aquilo parece que piorava. Aí eu saía de novo com os amigos, e parece que aquela energia pesada ainda. Eu falei, gente, mas o que eu estou fazendo de errado? Porque às vezes eu passava por um problema e aquilo parece que andava comigo, sabe? Eu não tinha a minha fé era pouca, sabe? Eu achava que eu tinha uma fé muito grande. Só que no decorrer das coisas que você vai passando, mesmo muito jovem, se você não tem uma intimidade certa com Deus, você não vai dando conta de passar as adversidades. Boa. E aí eu fui procurando e não achava, e saindo muito, época de faculdade. Aí já não era de sexta para domingo, não. Era terça, quinta, sexta, sábado, Já domingo. não tinha dia. Já não tinha dia. Mas aquilo sempre me gerou um desconforto, porque eu sentia que eu chegava nos ambientes, nossa, muito legal. Mas eu saía, parece que eu tinha deixado minha energia toda lá. Então, eu falava muito com a minha mãe é muito católica, né? E ora, pede para Deus. E aí, às vezes, eu via uns assuntos tipo assim... Ai, porque fulano tem isso. E aí eu via o ciclano querer acompanhar o fulano. E aí eu ia vendo que eram coisas que não eram da minha índole, da minha criação. Coisas fúteis, né? Coisas fúteis. A gente vai vendo assim, o mundo, nossa geração hoje... Isso foi há 12 anos atrás, né? Então, parece que a tendência anda só piorando, né? Sim, infelizmente. Essa geração nossa está uma geração mais mal, mais perversa, que julga mais, né? Julga e condena. Julga ao e mesmo condena, tempo. né? Eles são os juízes. Os juízes da internet. Isso. Então, com essa busca, eu era católica e fui para o espiritismo. Só que, igual como eu comentei, piorou um pouco essa energia minha. Entendi. Não tô falando mal do espiritismo, tá? Eu tô falando Da sua não- experiência. Da Você sua não se experiência. encontrou, né? Eu não me encontrei, porque eu ia lá, eu escutava, eu lia, como eu disse, eu li o Allan Kardec e tudo, mas aquilo não me supria, sabe? Eu não tinha forças. Eu fui vendo muitas coisas nas festas das pessoas, de amigos. A gente vai vendo... eu fui vendo essas coisas e aquilo ali para mim não era suficiente. Até quando eu fiz 19, eu lembro certinho, eu entrei meio que num colapso de identidade. Porque eu saí do interior, onde meus pais sempre foram muito controlados em questão de finanças. Olha, Natália, a gente tem que gastar com o que a gente precisa. Minha mãe sempre falava muito, hoje essa geraçãozinha está tudo assim, lançou uma bolsa, lançou isso, todo mundo comprou. E minha mãe sempre me ensinou muito isso. Eu estou mais feia que fulano, minha filha? Não. Então tenha bom gosto, Natália, não precisa comprar coisa cara, vamos economizar nisso. Meu pai sempre foi uma pessoa que sempre reduziu o custo de tudo. Meu pai fala que deixava de tomar um refrigerante, gente.
para conseguir juntar um dinheiro, para começar a comprar as coisas para a gente crescer na vida. Então, isso foi a minha base familiar. Até meus 5 anos de idade, eu morei na fazenda. E eu fui ver... O meu pai, ele dormia 2h30 por dia. 2h30 por dia. Ia trabalhar para os tios, dormia debaixo de um trator, para a gente conseguir crescer um pouco, para ele conseguir estruturar a família dele, para ele conseguir pagar a escola da gente, né? Hoje em dia você vai vendo isso, porque eu estou com maturidade maior, né? Mas quando você é adolescente, pai e mãe falam as coisas para você, minha mãe tá chata demais, minha mãe tá me sufocando, já sei, já entendo, a gente está na geração, eu sei, é uma ignorância, tudo sabe. Verdade. Tudo sabe. E aí, eu entrei nesse conflito e eu era assim também. Se o Marcinho me contasse um problema que ele estava passando, aquilo me matava. Eu falava, meu Deus, o Márcio está passando por isso. Você consumia. Eu consumia a dor dele. E aí eu tive que ir para terapia. Porque a realidade que eu estava vivendo aqui era uma realidade totalmente daquela que eu fui criada. E eu pegava as dores de todo mundo em vez de resolver meu problema na faculdade, minha problema na faculdade. Eu queria resolver o problema dos outros, o problema do mundo. E a vida não é assim. Não. Se você não resolve seus problemas lá na frente, você é cobrado por isso. Vai pesar. Então, nessa busca toda, eu entrei em colapso e comecei a fazer terapia. Na terapia fui melhorando e tudo. Voltei para a igreja católica. Eu falei, não, esse trem aqui só me piorou. E aí e continuei no mundo, né, gente? Na farra, na bebida e tudo. Só que com aquele certo incômodo. Com 23 para 24, eu encontrei um amigo, eu fiz um amigo, que a gente já se conhecia há muito tempo, mas a gente começou a sair mais junto. E ele é um pouco mais velho que eu, uns 8 anos mais velho que eu. E a gente começou a sair junto. E chegou uma fase que eu começava a mentir para ele, não, hoje eu tenho prova, não vai dar. E ele falava assim, Nath, vamos. Só que ele sentiu o mesmo incômodo que eu. Vamos para a igreja, no caso. Vamos para a igreja. E é até engraçado, na época ele mexia com agência cantor, então ele trabalhava com dupla sertaneja e tudo. E ele, não, comecei numa igreja, vamos comigo? Aí a gente foi numa igreja, uma igrejinha pequena. Você tem algum problema com palavra, com pastor? Eu falei, não, meu filho, onde tem Deus eu estou indo, não tem isso não. Aí nós fomos. E chegou lá, a pastora me viu e falou assim, você tem que aceitar Jesus. Você aceita Jesus como seu... Aí falou Salvador, tudo, seu único Salvador. E eu peguei e falei assim, aceito. Só que eu não sabia o peso que era aceitar e reconhecer, saber quem é Jesus, né, na nossa vida. Quando eu aceitei, a gente começou a frequentar e tudo. Aquilo foi me acalmando, sabe, espiritualmente falando. Sensacional. Aquilo foi me acalmando, me tranquilizando. E aí, esse amigo nosso, que é o Antonioni, que é meu irmão, ele virou para mim e falou assim, tem um amigo meu que queria que você conhecesse, mas ele não está na fase de namorar, não. Não está na fase, não. Não mexe com ele, não. E eu conheci esse amigo do Antonioni em Brasília, que hoje é meu marido. Eu fui conhecer ele em Brasília. É meu cunhado. Seu cunhadinho. Eu fui conhecer ele em Brasília. Olha para você ver. A gente tinha um monte de amigos em comum. E foi conhecer vários. E eu falei, eu cheguei lá, ele já estava sabendo o histórico da Natália inteiro, né? Essa já namorou fulano. Aí ele já sabia, e aí ele começou a conversar comigo e tal. E aí eu até então não tinha começado nada com ele. E eu e esse amigo meu, Antonioni, continuamos na igreja, indo para a igreja. E ele era pior que eu. Ele bebia de segunda a segunda. Ele era uma pessoa assim... Eu nunca vi ele de ressaca na minha vida. Caramba. Então, ele era... Festeiro. Só que, se eu te contar, o testemunho da vida dele é uma coisa tremenda, é maravilhoso. Ele é assim, uma pessoa abençoada. Ele foi meu padrinho de casamento e é uma das pessoas que, até hoje, assim... Nossa, é bênção na minha vida, é canal de bênçãos. Amém. O Espírito Santo usa ele muito. Amém. E aí, nessa época, conheci meu marido e tal...
com 1 mês e pouco, ele falou assim, não, a gente começou a se relacionar, e eu acho que 1 mês e pouco de namoro, ele virou para mim e falou assim, agora você vai conhecer minha mãe. Eu falei, ai, meu Deus do céu. Foi rápido. A sogra. Eu demorei um pouco mais. Né, porque eu cozinhei mais, você não sabe. Eu fiquei cozinhando, viu? Muito tempo. E aí, quando eu não sabia da religião dele, eu sabia que, assim, falei, esse menino, né? A gente sente, né? Claro. E ele me levou em uma igreja evangélica que minha sogra estava pregando no dia. Olha. E ela chegou e falou assim para mim... Deus já tinha falado para mim que ele ia namorar uma menina do interior, católica. E começou a me contar. E eu falei, mas isso é conversa, né? Do interior tem um monte aí, gente. A maioria que vem estudar aqui é do interior. E aí ficou, assim, até então, eu sentia a presença do Espírito Santo, mas não era uma coisa que me abastecia de firmar todas as dificuldades que eu tinha. Eu falava, opa, tô tranquila, tô com Deus. Entendi. Porque hoje eu sou assim. Hoje eu sou assim. Amém. E aí, nós começamos a namorar e tudo. Aí, com 1 ano e meio, eu engravidei. Com 3 meses, nós casamos. E aí, foi aonde que Deus falou assim, agora, minha filha, ou é ou não é. Já te encaminhei para o caminho certo. Você já tá sabendo quais são as minhas instruções. Se você quer caminhar comigo, tá aqui, ó. Se você não quer, pode continuar do jeito que você quer andar. Foi aonde eu fui testada. Foi aí onde foi uma das chaves que virou. Porque do dia que eu descobri que eu estava grávida, pro dia que eu casei, porque isso foi tudo em 1 ano, né? Eu casei, eu fui mãe. Verdade. E eu passei 2 anos e tanto aí com um problema no meu casamento. O Márcio, coitado, era o terapeuta, quase. Eu lembro um pedaço no final. Passei muita coisa que eu falo assim, foi Deus, o que meu casamento é hoje, a pessoa que eu sou hoje. É uma coisa assim, é bonito de ver, sabe? Não que eu tô falando que não vai ter dificuldade. Inclusive, eu já falei pro Marcinho que a piscininha tá quentinha para ele entrar. Eu falei, olha, Marcinho, você entra, a piscina é assim, assim, assada, é da mesma família, da mesma assada. Mesma forma. Mesma forma. Então, foi aí que eu tive mais intimidade com Deus. Porque às vezes, a gente tem a mania de achar que a gente confunde. A gente acha que, às vezes, Deus é o silêncio de Deus, né? Deus não está falando comigo, mas, às vezes, é a falta de intimidade que você tem com Ele. Excelente, Natália. Tá, a falta de intimidade. Excelente. Deus não está falando comigo. E a gente, às vezes, como nós somos muito falhos, a gente quer fazer muitas coisas. Eu dou conta. E não é assim. Quem dá conta é Deus. Não adianta, gente. Não tem força maior que isso. Intimidade com Deus, eu falo. Ontem, Sheila, deitei para dormir. Estava sentado na minha cama, chegou uma mensagem no meu WhatsApp, no Instagram, né? O que acontece? O esposo da menina que a gente fez o podcast aqui, da irmã do Chitãozinho. A Nilva. Ontem, assim, eu fui dormir muito preocupado com meu irmão. Ele tossindo muito, né? E assim, eu não conseguia dormir. Aí ele me ligou, ele me mandou uma mensagem no Instagram, do nada. Eu tava pensando, e aí, meu irmão, como que você tá? E seu irmão, como que tá? Olha que legal. Estourando por ele. Que legal. Aí eu descansei, né? Eu falei... Tem gente orando. Às vezes a gente quer uma palavra... De conforto, né? De conforto. Mas aquilo pra mim foi um acalento, assim, sabe? Eu falei, claro. Caramba, nossa. Às vezes a gente fala assim, Espírito Santo, interceder alguém pra falar Gilson, comigo. né? Às vezes você tá precisando Gilson. de uma palavra. Isso é... Então, o Marcinho também me ensinou muito. A história desse cara aqui, para mim, é um exemplo. Gente, não tem história mais linda. Inspiradora. E coração mais maravilhoso. Ó, você está bem? Seu irmão está melhor? Seu irmão está melhor. Que legal. Então, assim, chegou na hora que eu estava angustiado, sabe? Eu precisava, assim, ter alguém para se preocupar comigo naquele momento. Né? E do nada ele me achou no Instagram, né? Ele não tinha falado comigo ainda pelo Instagram. Né?
e me mandou uma mensagem. Aquilo pra mim, assim, me acalmou, sabe? Claro. Mas Eu o Márcio conversei não tem bastante história com mais ele. linda, não. Desse Verdade. cara, não. É inspirador. Não, eu lembro quando ele montou o estúdio ali na frente, ele olhou para mim e falou assim: Deus vai me colocar naquele lugar ali, ó. E a fé dele é linda. É E ele me verdade. inspira. Verdade. Eu tô aqui Concordo. falando hoje como Concordo. convidada, mas olha aqui o exemplo que a Tem gente um episódio que nós gravamos. Quem quiser saber mais sobre a vida do Marcinho, é só procurar aqui o Esse episódio com o cara, Marcinho. ele é assim, graças a Deus eu tenho ele na minha família. Amém. Ele é maravilhoso, é uma pessoa do Amém. bem demais, muito batalhadora. Verdade. E eu tenho muito orgulho de você, Marcinho. Tô muito Recíproco. feliz de estar aqui hoje conversando, mas é a verdade. A gente Que te legal. admira muito. Verdade. Tanto eu como o Carlos Eduardo. Verdade. Eu falo Você é assim, uma Deus me pessoa colocou na família. maravilhosa. Eu tava num momento muito difícil da minha vida, né? Antes de eu conhecer a Evelyn, né? E assim, eu tava no mundão mesmo, né? E assim, eu sou de família cristã, tudo. Eu tava no mundo mesmo. Aí, as orações da minha mãe, né? Que foi me direcionando, né? Que eu Amém. falo. E quando eu conheci a Evelyn, ela já me levou pra igreja. Falei, não, vamos pra igreja. Eu fui, renovei minha vida com Deus, né? E as coisas foram se encaminhando de novo, né? Show. Natália, não sei se você tem essa dimensão, se você parou para pensar nisso, mas você tem noção da sua influência perante as pessoas à sua volta, perante as pessoas que te seguem no Instagram, perante as pessoas que você convive, que passa por você, ou que você passa por elas? Aí tem uma pergunta, se você tem essa noção e se você se considera uma influenciadora? Esses dias eu estava já respondendo, né? Esses dias eu estava vendo uma pessoa falando que as pessoas que nos inspiram que são os verdadeiros influenciadores, né? Porque hoje em dia tem esses influenciadores digitais Sim. que postam roupas, looks, nananã, e as pessoas do dia a dia. Isso. Então, você tinha me feito essa pergunta hoje mais cedo, brincando comigo. Eu falei, não, eu não me vejo. Mas eu sei que tem pessoas que se inspiram, sim. Porque muitas pessoas chegam e me falam assim, nossa, queria fazer igual você. Arrumar uma mesa para os meus filhos, para o meu marido. Meu marido hoje pegou e falou lá para mim, por que você não faz igual a Natália? Então, assim, várias, não são poucas, não. Às vezes até me constrange. Porque eu não faço isso para... Olha aqui, aparecer. gente, o que eu estou fazendo? Eu vou mostrar aqui porque eu sou uma boa esposa. Não, eu faço isso por um único objetivo. Memória afetiva. Tem coisa melhor que você lembrar os momentos bons que você passou com seu pai? Aquele pãozinho quente que sua avó te dava? Com um chazinho? Porque eu tive isso. E eu queria falar sobre isso. Eu vi uma postagem que você postou da sua avó, né, que você perdeu ela. Eu achei lindo um vídeo que você postou e ela falou assim que te dava coisas de colocar a mesa, de postar a mesa, porque era a única neta que gostava. Eu achei sensacional. E eu vejo suas postagens às 4h30 da manhã, né, Marcinho? Ela fazendo bolo para os filhos, levando para a escola. Depois tem aquela rotina de treinar, fazer as coisas do seu dia a dia. Tá estudando, tá fazendo as coisas novas, buscando. Eu tô contando tudo aqui, né? Um pouquinho do que eu vou te perguntar. Tá. O que eu quero saber é isso. Dessa questão da influência, eu concordo com você, que a gente tem essas influenciadoras à nossa volta e nem sempre a gente valoriza. Não. Nem sempre a gente valoriza. Então eu quero falar assim que você é uma inspiração, que você influencia sim. Muito que nem eu falei, eu obrigada. quero te falar que se eu tivesse filho, eu queria me espelhar em você. Ai, muito o cuidado obrigada. e o amor que ela passa pros mãezona. seus filhos. É mãezona. Mãezona e aquela mesmo. galinha coruja mesmo, que não só passa a mão na cabeça, Não. mas que tá ali, ó. Para com isso, que isso é mostra real, é realidade. Você não tem que é fake news. Queria mostrar mais, mas se, não... se eu mostrar mais, o povo vai virar um reality. Não, eu acho o máximo. Porque ela muita posta assim. emoção. Ela posta uma pessoa descabelar assim, gente, isso aqui sou eu no final do dia. Tipo assim, me colocando menino pra dormir, menino Queria pra tomar banho. pegar. Esses dias eu falei, gente, eu vou pegar essa câmera e vou mostrar o que esses meninos fazem comigo antes de dormir. Dá Mediante vontade aí, de sair correndo, gente? Dá vontade de chorar e falar assim, não vou voltar aqui mais. mediante a isso, conta um pouco pra gente, como é que é essa rotina sua? Você acorda às 4, às 4h30, eu vejo que você tá postando lá que você tá fazendo bolo, mostrando aquela mesa maravilhosa, que eu vejo que é com amor mesmo, que você faz pros seus meninos. Como é que é essa rotina sua de acordar, levar pra escola, de treinar, pensar um pouco em você? De onde vem essa disciplina de cuidar de você, que não é de agora, se você sempre foi dedicada, sempre teve essa disciplina? De onde vem isso? É dos seus pais? É de você? De onde que vem essa disciplina? Bom,
Tá, você falou da minha avó, né, Sim, primeiro. foi. Então, minha avó, minhas duas avós eu tenho uma viva e eu tive uma avó, eu perdi uma avó agora em abril, pro câncer, né, 80 anos. Mas, assim, a minha avó, eu achava que nada ia acontecer com ela. Era a última hipótese que ia acontecer alguma coisa com a minha avó. Por quê? Eu falei sobre as memórias afetivas. Todo domingo eu estava na casa dela almoçando. Minha avó fazia almoço para todos os netos, todos os filhos. Então, a gente sempre teve isso. Domingo, casa da avó Maria. Meu pai e minha mãe viajavam. Opa, quero ir para a avó Maria. Eram 10 primos, né? 10, 12. A gente já está nos 14. São 14 netos. Mas, assim, os que eu convivi mais foram 10, né? 12. E aí, gente, se eu tiver errado, eu não fiz a conta que não, mas eu acho que é isso. Mas, e nisso, então eu sempre fui, assim, muito criada, muito ligada com os meus avós, tanto de parte paterna, que é minha avó Adélia e meu avô Adalto, e minha avó Maria. Só que como minha avó Maria, eu tive mais ligação com ela, porque sempre tinha muita festa ali, era muito almoço de família, meus primos eram tudo mais ou menos da mesma idade, então eu fiquei mais com essa parte, que é a parte paterna da minha família. E minha avó, vocês falando de rotina, é muito engraçado, porque a gente não pega e não lembra do que os nossos avós, os nossos tataravós passaram. Verdade. Eu não faço nada em comparação com o que minha avó fazia. O que eu faço? Verdade. Não faço nada, nenhuma avó. Minha avó Adélia fazia almoço, meu avô era 5h30 da manhã. E no fogão a lenha, né? Fogão a A lenha. Eu lembro que minha avó também era assim. Pro meu avô almoçar, porque meu avô gostava de almoçar cedo e na hora do almoço. E o almoço lá era 11 horas. E era assim, não tinha funcionário não tinha ninguém te ajudando, não. Tudo, né? Quando terminava o almoço, ia lá lavar os lençóis, os trem, tudo na mão, no sabãozão de coco, no álcool, assim, ó, que rachava a mão. E isso tinha bico, e quando era no Rio? Minha avó Maria, a mesma coisa. Minha avó Maria matava porco, matava vaca, tudo sozinha, enquanto meu avô estava no pasto. Então, assim, quem sou eu na fila do pão perto desse povo? E dos meus tataravós que começaram isso? Dos meus bisavós? Não sou ninguém. Quem sou eu? Faz muito menos, né? Muito pouco. Assim, queria que meu dia tivesse 48 horas. Eu queria. Porque, assim, quem também... A gente fica falando disso, de rotina e tal. E uma mãe que precisa... ganhar um salário mínimo e precisa colocar o dinheiro. O que ela não faz? O que ela não é capaz de fazer? Esse cara aqui, o que ele não passou? Sabe? Então, assim, eu acho que eu faço pouco demais. Muito pouco. Eu lembro que você respondeu isso pra mim um dia que a gente estava lá na academia. Você falou pra mim, você falou, Sheila, eu estava te elogiando, você falou, Sheila, é o mínimo. É o mínimo. É o mínimo que eu posso fazer. É o mínimo. Gente, se a gente pensar um pouquinho nos outros, no que os outros passam, o que eu tô fazendo demais? Aí, Natália... Mas é importante, Natália, você compartilhar isso com as pessoas. Isso. Porque tem muita gente que tem... Muito e não dá valor, entendeu? Isso, mas é isso que a gente está falando. E não valoriza. Você tem, dá valor e agradece. Isso, muito. Né? E é o que eu quero que ela entenda, Marcinho, é que ela tem sim o que compartilhar. Tem que ela tem sim. Essa história que você está contando, tenho certeza que muitas mães vão se inspirar, vão se ver em você, entendeu? Amém. E que elas também possam aprender, as que estão ainda perdidas aí, tá lá no mundinho do oba-oba, que elas caiam na real. Porque isso às vezes me frustra, sabia? Igual, às vezes a gente tá ali passando no Instagram, tem o João ali. Minha vida hoje aconteceu isso. Aí tem a Maria. Ai, gente, hoje, nossa, minha mão machucou. Ai, nossa, minha vida tá tão difícil. Que sua vida tá difícil? Sua vida é uma bênção. Você tem um dinheiro para você pagar um Uber. Você tem um dinheiro para comprar um alimento. Tem comida em casa, Você tem comida em casa. Vocês têm noção que tem muita gente que não tem comida em casa? Eu acho bom quando eu vou... Eu falo até às vezes assim pro meu marido. A gente tem que chamar o fulano e a ciclana para vir aqui no Pará, porque lá a cidade é menorzinha e dá para você ir andando nos lugares que não são bons, né? Aqui, às vezes, a gente fica isolado. Sim. A gente não sabe a realidade da gente isso. E você não cai a ficha. Lá você vê um esgoto aberto. Sim. Aqui os menininhos peladinhos, né? Ou de cuequinha na rua. Uns meninos largados. Aí você fala assim, meu Deus do céu, o que uma mãe dessa não é capaz de fazer por um filho? Eu gosto muito de visitar meus avós no interior, em Itumbiara, né?
Porque eu falo que, geralmente, quando eu preciso recarregar minhas forças, Isso. eu vou lá. Também sou assim. Porque lá eu volto para minhas origens. Sim. Uhum. De onde eu vim. Meu Nós avô- conversamos sobre isso. Eu volto para minhas origens. Isso, para mim, é muito importante. Quando eu vou para Itumbiara, ou quando eu vou para casa da minha mãe ou do meu pai também, eu falo, gente, o quanto eu sou abençoado por Deus, né? Sim. Porque, assim, fui criado num lar cristão, né? Minha família, tanto parte do meu pai como parte da minha mãe, são todos cristãos, né? Então, eu tenho certeza que essa foi a minha base e eu não me perdi, né? Uhum. Essa é a minha base. Então, isso para mim é importante. Eu gosto de estar indo na casa dos meus avós, na casa do meu pai. E sempre que eu volto diferente. Eu também sou assim. Eu sinto que eu volto melhor, eu volto Volto mais com o pezinho alegre. no chão, né? Volto assim, eu sei de onde que eu vim e pra onde eu vou, né? Exato. Porque quando a gente tem fé, a gente sabe direitinho pra onde que a gente vai. Verdade. Então, eu comento isso muito com todo mundo que é próximo a mim. Eu acho que eu já até te falei isso, né? O tanto que eu amo ir pra fazenda. Se eu pudesse, gente, eu morava lá. Porque, assim, lá eu sei o que a gente faz, o que a gente é capaz para dar uma coisa boa para um filho, sabe? Minha caixinha, meu pezinho põe os pezinhos no chão, porque eu vejo o que meu pai e minha mãe já passou. Nós tenho conversamos noção do esse que dia, eu eles falei, passaram. sabe que eu gosto dela quando ela vai pra lá, que ela fica postando as coisas das crianças lá? É a realidade. Sim. É o ex de botina que eu acho o máximo, calça jeans. E Lá no tem muitas curral, mães que ficam loucas comigo, lá no né? curral. Por quê? Meu Deus do céu, você tá deixando esses meninos descalços. Ai, meu Deus, mas vai sujar. Tem Ai, que mas pegar, a acho que, pulga. bicho de Tem que pé, pegar pra dar tem mas coisa eu não frieiras, pego lá. tem mesmo. Ai, não, aí tem esse com dia- meter misturado com cocô de vaca. Gente, Menino assim esses mesmo. dias eu fui tirar um bicho de pé do Tomás. Mentira! Lá na fazenda. Aí fui tirar, né? Passei um álcoolzinho, peguei uma agulha, né? Porque eu sou da roça, né? Então a vida inteira eu mesmo tirava meus bichos de pé. Meu marido falou: você tá ficando louca, nós temos que ir no médico. Eu falei: Não, cunhado, pelo amor de Deus, pô. meu amigo, Não, ué. tirar bicho de pé com o quê? Vai na agulhinha mesmo. Eu tirei a vida A inteira. vida inteira foi assim, né, E o Natália? menino tirou lá e papai tirou bicho, tá tudo bem, tudo tranquilo. Eu quero criar os meninos com essas raízes. Nós tirava sabe? era com espinho de laranja. Nem com agulha, Eu não. ainda tive a agulhinha pra me salvar. Então, assim, e eu vejo isso é tão bom para os meninos. Eu vejo até eles, que são muito pequenos, eles chegam aqui, estão muito mais tranquilos. O Dudu agora, eu acho que eu comentei com vocês. Gente, uma criança de 5 anos acordando 4h30, 5h30 da manhã para acompanhar o avô. Aí. E de vontade própria, né? Você comentou. Vontade própria, eu não acordava ele, não. Ele acordava e falava assim, ó, mamãe, meu avô já tá acordado? Olha Não, aí. Dudu, dorme, seu avô não acordou ainda, não. Mamãe, meu avô já acordou? Fala pra mim, não mente pra mim, não. Tadinho. Não, pode dormir. Tem dia que ele acordava mais cedo que meu pai. Olha isso. Aí ele aprendeu, ele falou, olha, aí ele ia na mala, pegava uma blusa, vestia e saía com meu pai, né? Aí eu falei, não, deixa eu te explicar, eu vou deixar sua calça aqui, sua botina aqui, e aí você veste e vai. Menino, 5h30, 6h30, você podia saber, esse menino nem no quarto tava. Aí eu ficava lá com o outro, fazendo o outro dormir, porque aí o outro queria acompanhar, né? Maninho, cadê Maninho? Cadê Maninho? Ele tá com quantos anos, Tomás? Tomás 2. E o Dudu 5? 5. Meu travado. Isso é muito inteligente. Eles. Não, eles é muito, é muito. Me conta uma coisa. Essa, eu já entendi, acredito que você já entendeu também, essa questão de onde vem essa base sua familiar. Da sua mãe, da sua avó, da sua tataravó ali, dessa base familiar do amor, do carinho, de fazer por amor ali, entendi. Mas esse lado seu, mãe, eu já entendi de onde vem. Então, parabéns à sua família lá, mãe, pai, seus avós. E empreender? Você pensou em empreender já? Você já tentou empreender? Não gostou? Não é isso que você quer? Porque tem uma outra pergunta que esses dias eu vi no seu story, que eu andei stalkeando, entendeu? Ela lá estudando, fazendo uma outra coisa, que a gente vai entrar nisso daí. Sim. Mas, tipo assim, esse lado empreendedor, porque você tem muita visão. Sim. Você é uma menina muito inteligente. Então, tipo assim, de um coração também gigante. Mas esse lado seu, sem ser empresária do lar, Tá. como é que é esse lado seu, o outro lado de negócio mesmo? A gente, eu já, até quando a gente se conheceu, acho que a gente já se conhecia. Já se conhecia, depois veio essa questão. E aí eu até montei uma loja há uns quantos anos? Uns 4 anos atrás? Foi uns 3, né? Não, tem Foi quase... antes da pandemia, só da É, pandemia antes tem da pandemia. 3.
Então, assim, é igual eu falei, né? Deus vai moldando a gente de acordo com as... Fala assim, filha, você não faça isso. Você não precisa fazer isso. Segue o caminho que eu tô te ensinando. Vai aqui quietinha. Me escuta. Aí você fala assim, não, eu vou fazer isso. Eu preciso disso. E não é o que você precisa. Na época, eu montei uma loja de roupa. Já empreendi, né? Então, a resposta é essa. Porque eu queria mexer com moda. Porque é aquele negócio de todo mundo falar, ai, você veste bem. É por isso que eu falo. Mas também você tirava muita foto, né, Natália? Tirava, você já fez foto de acessórios, Sim, de roupa. Então, você é muito vários. requisitada para isso. Vários. A mulher bonita, mas também sabe se vestir. É. Você é muito... que nem você recebe muito elogio. Nossa, você veste bem. Então, tipo assim, veio esse Sim, lado aflorado. veio. Eu sempre gostei muito, né? Então, era um sonho que eu tinha. Só que aí, o que acontece? Meu pai falou assim, vou apoiar... Meu pai nunca, nenhuma vez, eu nunca vi meu pai falar assim, não aceito você fazer isso, você... Meus pais, pelo contrário, quer ir, vai. Te incentivava. Eu tô te falando que não vai dar certo, você quer ir? Então vai, mas depois não fala que eu não te avisei. Então, eu nunca fui segurada de nada. Faculdade foi assim. Tudo na minha vida, meu pai e minha mãe sempre me incentivaram. Mesmo querendo, assim, falar assim, meu Deus do céu, o que a Natália tá fazendo? E já foram várias vezes. Entendi. Quem nunca, né? E aí, eu falei, e ele, quanto que você precisa, tal? Eu falei, não, aí ele já, Natália, não mexe com isso. Se você quer mexer com isso, minha filha, vai lá, começa pequenininho. Compra umas roupinhas baratas para você vender, porque hoje eu te garanto que você vai ganhar mais dinheiro vendendo coisas mais baratas, mais em conta, mais simples. Pai, eu já sei das coisas. Eu entendo de moda, mas nunca tinha feito uma conta direito na minha vida, nunca tinha estudado sobre negócio nenhum, não sabia nada, mas eu queria montar uma loja. Não, pai, eu preciso, isso vai ser bom para mim, vai ser bom no meu casamento. Por que que aconteceu? Eu casei, o Carlos Eduardo sempre foi o nosso porto seguro em casa, né? Então, sempre foi o provedor, isso, a palavra, sempre foi o provedor. Então, só que aí, minha sogra a vida inteira trabalhou. Minha sogra sempre ralou muito. Muito. Minha sogra é super inteligente, super dedicada em estudo, super trabalhadeira. Minha sogra, ela é igual ao meu pai. Eu falo pro Carlos Eduardo que ele tem a mãe e eu tenho o pai lá, porque os dois são workaholics, sabe? Aquelas pessoas que não param. Então, ele começou nele ficar incomodado, tipo assim, poxa, Natália, você não tá fazendo nada em casa, né? Cuidar de mim. Não tinha ninguém para me ajudar, tá? Não tinha babá. Nessa época eu lembro. Nessa época eu não tinha ninguém para me ajudar, mas eu não fazia nada em casa, porque isso é normal, gente, tá? Quem tá casando, quem tem filho agora, fica sabendo disso. Primeiro ano, segundo ano, a vida... Agora não, que eu ainda tenho reconhecimento lá. Mas para o homem é muito difícil reconhecer o papel da mulher em casa. Porque você está o dia inteiro, o dia inteiro fora. Fez o dia todo? O que você fez? Nossa, tô cheio de BO, cheio de conta para pagar. O que você está fazendo? Então, assim, menino chorando, menino gritando, educar menino, isso não é nada, tá? Cuidar da casa. Eu até falo para ele, me fala um dia que você viu um brinquedo espalhado aqui em casa. Nunca, ele nunca viu. Mas, assim, quando a gente chega, tá tudo limpinho, tudo bonitinho, menininho cheirosinho e dormindo, você realmente não tem confusão na cabeça, né? Não tem mesmo. Então, a gente, com os conflitos nossos de primeiro ano, segundo ano de casamento, porque é tudo novo, são duas personalidades totalmente diferentes. E ele é daquelas pessoas que fica muito calada para me descobrir. É um ano, o que está acontecendo? Ele não externava isso. Mas com muita oração, graças a Deus, hoje nós somos um casal... Nossa, eu tenho vários testemunhos para contar do meu casamento. Um próximo episódio, então, hein? Episódio sobre testemunhos, né? Amém. E aí eu bati o pé que eu queria. Falei, não, já que eu não faço nada, agora eu vou fazer. Vou trabalhar fora. Não estou fazendo nada, pai. Eu quero fazer. E ele falou igual meu pai me falou, né? Porque marido também... Às vezes a gente teima com o marido. Gente do céu, pra quê? Natália, compra umas roupinhas, Natália. Vende aqui em casa. Compra uns trenzinhos baratinhos. Trens lá, vamos lá na 44. Vende umas coisas baratinhas, assim. Não, Carlos Eduardo.
Não vou mexer com esses trem, não. Se for para me mexer, eu quero mexer já com os grandes. Eu tenho que competir, porque as pessoas, eu tenho amigos, e tarará, piriri, piriri. Tinha todas as respostas. Taurina, e quando Taurino fala que quer uma coisa, né? Ninguém tirou da minha cabeça. Mas, né, igual eu falo, a maturidade, né? Hoje a gente fala, meu Deus, por que eu teimei? Mas isso não era eles falando, era Deus falando comigo, porque Deus já tinha falado várias vezes, eu não escutava. Aí o Espírito Santo veio pelo meu pai, veio pelo marido, e mesmo assim não adiantou. E aí eu montei essa loja. Meu pai me deu um dinheiro e eu montei. Aí eu pensava, poxa, para mim ganhar um dinheirinho a mais, tem que ser só eu. Não posso arrumar ninguém para me ajudar. Não posso. Só que aí a vaidade falou maior. Ah, não, mas eu preciso de uma sala. Vou montar uma sala do jeito que eu sonhei. Fiz um projeto, montei uma sala do jeito que eu tinha sonhado nos meus sonhos. Uma sala linda. E uma sala comercial. Eu falei, não vai ser uma loja, mas eu vou receber as pessoas aqui. E aí foi indo. Primeiro mês, nada de entrar dinheiro, né? Porque eu nunca vi um empreendedor no Brasil ganhar dinheiro no primeiro ano. Isso não existe na sua vida, nunca vai existir. Se você não mexe com o negócio, igual eu não mexia, você fica sabendo disso. Nem 1, nem 2, nem 3, meu amigo. Você vai ganhar dinheiro lá pelo 5º ano, vai começar a voltar. E aí montei, e aí entrava um dinheiro, pagava a conta. Falava, meu Deus do céu, esse trem que tá Empreender é tão fácil assim, né? Que é isso? Buraco é mais baixo. Agora você tem que pagar imposto disso. Taxa Que imposto? O que é taxa? Não, né? até que eu sabia, porque meu pai me coloca muito por dentro das coisas, assim, tá. de imposto, essas coisas. Mas, assim, eu não sabia qual imposto. E tem que ir na prefeitura tirar isso. E aí Aí eu falei, e aí o que aconteceu? Pesou muito um lado da maternidade. Porque eu chegava em casa, eu saía de casa 8 horas, 7 horas da manhã. Eu chegava às 7h30, 8 horas, eu nem tinha visto o Dudu. E eu falava, meu Deus do céu. E aí vem aquele negocinho. Não, mamãe não. Meu amigo, na hora que você escutou um negócio eu desse. vi um podcast do Mike Tyson, né? Ele falou pra mim, os 3 melhores anos da minha vida foi quando eu estive na cadeia. Não pagava nada. Aí ele falou, por quê? Nenhuma conta. Não. Ele falou assim, porque eu sempre quis ter tudo na minha vida. E Deus foi me dando tudo que eu sempre quis ter. Para ele mostrar para mim que eu não precisava daquilo tudo para ser feliz. Não, é isso aí. E quando eu estava preso, eu refleti sobre isso tudo. Que eu precisei ir para a cadeia para aprender a dar valor. Não, eu não nas preciso. coisas Não, mais graças simples. a Deus, eu Tô também muito bem, não. Deus, Então, assim, obrigada por ter me às educado vezes, e me né, ensinado. Deus permite, Deus vai dando corda pra gente. Deus permite. Né? Pra gente ver que não era aquilo que Deus queria pra gente. Mas você quer, meu filho? Tudo bem. Toma, é livre-arbítrio. Ele vai falando assim, ó, vai. Na hora que você estiver lá embaixo, aí você vai me procurar, porque você é uma pessoa que me busca. E aí, eu estava até vendo uma pregação, nós falando disso tudo. Deus, ele conversa com a gente no deserto. Tem que passar pelo deserto. Na hora que você tá lá naquele, assim, na hora que você não tem solução, na hora que você fala assim, que eu não tô dou conta passando, mais. que é isso? Eu não vou dar conta, é a hora que ele fala com você. Concordo. É uma coisa assim, e minha mãe fala muito um negócio assim, isso me dava muita raiva, mas hoje eu entendo. Ela fala assim, minha filha, essa dor que você tá passando, isso é pro seu crescimento. Eu falava, eu não preciso passar por dor para crescer. Aí que você se engana, só né? cresce na hora que você tá com uma coisa doendo ali, com um calinho, sabe? Aquele negócio assim, Uma ostra, te né? machucando. É assim, gente, não tem como você não crescer, não tem como você não aprender. Se você passa pela dor, de alguma coisa ali você vai tirar. Seja pro lado bom, se você quer ser uma pessoa melhor, né? Buscar a Deus a mais, né? Crescer espiritualmente, ou seja, pro lado pior, porque aí você pode escolher. Você pode ser uma pessoa amarga, que critica todo mundo, que nada tá bom. Então você escolhe. Porque eu passei por isso, e eu sou muito machucada. Ou você escolhe. Olha, eu passei por isso, mas Deus me honrou. Foi maravilhoso o que Deus fez na minha vida. Eu sou forte, eu dou conta disso, e eu tô preparada para todas as adversidades que virão.
Porque na hora que você está preparado é outros 500, né? Outra Fato. coisa. E de onde veio, com essas adversidades que você viu essa diferença da maternidade com a loja? Sim, como é que aí- foi a dificuldade? Tipo, como é que você teve... Parei. Quanto Não, tempo aí demorou foi pra você assim, acordar, no não, caso? foi muito pouco tempo, porque Deus falou assim, Que bom! Deus falou assim, eu vou usar o pai dela. Meu pai, desde o primeiro dia que eu montei, eu falei, está aberta a minha loja, fecha. E o pai, eu não vou fechar. E eu virava pro Carlos Eduardo, meu pai tá louco. Meu pai me dá um dinheiro. Tá achando que eu vou jogar o dinheiro no ralo? O que ele tá É fazendo? porque ele viu que se você continuasse, o prejuízo ia ser Isso é maior. maior. Não, e até que ele... Tipo, às vezes eu falava assim, olha, não tá rendendo. Ele, quanto você precisa? Mas E eu ele falei ainda nem me questão dava. financeira, não. Prejuízo... Com a sua na sua família, com o seu família, filho. entendeu? Sim, aí ele foi... Ele tava vendo lá na frente, que a Meu gente pai é naquela muito hora não visionário, tava, né? meus pais são. E aí ele falava 2 meses, e eu comecei a entrar em parafuso com aquele negócio do Dudu. E eu vi que aquele negócio ali foi mais pro meu ego e para falar pro meu marido assim, viu que eu trabalho fora? Entendi. E que o que adiantou, não adiantou nada. A gente não resolveu nada no meu casamento. Por quê? Porque não era essa a solução. Isso aí. Eu tava assim, eu sou uma pessoa, eu vou na igreja, mas eu dou conta de tudo. E aquele mal do século agora, que é a tal da ignorância, porque você ignora as coisas que Deus está falando para você. Fato. Hoje em dia, eu estava lendo escutando um podcast muito bom. O pastor falou assim: gente, o pior inimigo não é o diabo. Sabe qual que é o pior inimigo? A ignorância. A gente mesmo. Você é ignorante, A ignorância, porque você não escuta. O diabo você usa em nome de Jesus e afasta ele. A ignorância não. Se você quer ser ignorante, você vai A continuar. pessoa por si só, né? Ela se destrói se não toma cuidado. E aí foi aí que meu pai fecha. 2 meses, você falou? Não, Meses. aí foi meu pai 1 mês, 2 meses, 3 meses. Não vou fechar. Deu uns 7 meses. Isso foi no meu período da loja, né? Então, eu estava com crise no meu casamento. E aí veio mais outra ignorância. Eu falei, quer saber? Eu vou fechar. Aí meu pai falou, fecha, Natália, porque isso não vai te dar renda. Eu te falei para você montar uma coisa baratinha, de produtos baratos, e você não quis. Você acha que isso vai te dar lucro? E eu comecei a ver as outras lojas. Eu falava, aí que Deus abriu meus olhos, o Espírito Santo abriu meus olhos e falou assim, minha filha, olha aqui. Porque a gente vive num mundinho muito de aparência. Sim. Todo mundo quer é o carrinho do ano, é a bolsinha do não sei o quê. E eu estava nesse fluxo todo. Eu falava, poxa, eu também dou conta. Eu posso, né? Eu vou dar conta de usar a loja. E aí eu me uso o que eu ganho da loja e eu vou viver assim. Por que não? Né? E aí Deus fala assim, minha filha, onde você está com a cabeça? Você não é assim, para que isso? E meu pai foi falando, e eu passando muito problema no meu casamento. Eu falei, quer saber? Isso não adianta nada aqui. Não é isso que vai resolver meu casamento. Não é eu trabalhando fora. O que vai mudar? E aí começou a tocar no Pelo meu coração. contrário, estava piorando a situação, né? Com relação ao seu filho. Tava, porque aí eu deixava de ficar com o Carlos Eduardo, com o Dudu, para provar uma coisa para o meu pai, para a sociedade, que eu trabalho, eu ganho o meu dinheiro, porque eu queria provar isso para todo mundo, por A mais B, que eu ganhava o meu dinheiro. E para o meu marido, olha aqui, ó, eu tô trabalhando, tô fazendo alguma coisa, já que você tá falando que eu não faço nada. Entendi. Isso, gente, não foram muitas vezes. O Carlos Eduardo falou isso uma, 2 vezes, mas que foi, mexeu me com machucou, você. aquilo Mexeu. me incomodou. Isso é o inimigo, sabe? Porque não precisava ter ouvido. Às vezes a gente tá com raiva, fala o outro, Sim, fala, machuca, mas se você tá preparado espiritualmente para aquilo, Não nada vai- te não vai te atinge, afetar, não é. te afeta. Concordo. Então aquilo ali, tudo me doía, tudo eu não aceitava. Gente, eu fui, assim, meu marido é um abençoado também, porque ele passou muita coisa comigo. Nada eu aceitava. Ele falava A, eu falava Y, sabe? Era assim. Ele falava B e eu H. Então era assim, a gente não tinha comunicação e a gente assim, é igual ele fala, quando a gente namorava, ele falava assim, Natália, porque já me falaram que quando a gente casa, que a gente conhece as pessoas que a gente casou. Aí eu falava assim, que absurdo. Eu sempre mostrei quem eu sou. Não. Quando a gente casa, que é a aprovação. Com um musculinho de Aí sal que junto. você sabe. É os quilinhos de sal, é o caminhãozinho de sal. Então, quando eu fui vendo que isso não dava para provar nada para ninguém, e eu acho que não foi nem tanto para o meu marido, tá? Foi mais para a sociedade, que te cobra isso o tempo inteiro.
A sociedade cobra isso o tempo inteiro. Ah, você é mãe, mas você faz o quê? Gente, o que eu faço? O tempo inteiro isso. Eu escuto isso todos os dias, toda hora. Ah, tá, mas o que vocês fazem? Então, aí foi que meu pai pegou e falou assim pra mim, Natália, fecha. Fechei do dia pra noite mesmo, já tava com pouca mercadoria, era a época de renovar a mercadoria. Fui vendo que aqueles amigos que falaram, monta a loja, monta. Eu vou ser o primeiro a comprar. Amiga, monta. Não comprou nada. Não comprava era nada, comprava era uma peça, duas. Fui vendo que toda aquela ladainha de amigos, ai, vai, te incentivo. Na hora que a amiga é assim, né? Na hora que te vê lá... Na hora que tá bebendo ali, né? É lindo, maravilhoso. Na hora de apoiar, os seus avião, projetos são poucos. Isso é projeto, na hora de apoiar projeto, a gente não pode contar para ninguém, porque hoje em dia essa sociedade nossa está difícil. Outra coisa, na hora que você está como se diz, literalmente, no chão, cadê? Porque na hora que tá todo mundo com dinheirinho, com todo mundo feliz, aí é todo mundo amigo, né? Isso eu queria entrar nessa parte. Nesse mundo digital que nós estamos vivendo, você acredita ser fácil viver o que prega? Não. Vemos tanta gente, no caso, comercializando o nome de Deus. A gente vê muito isso. Muita gente comercializar o amor ao próximo. Como é que você lida com a internet? Eu sou uma pessoa, assim... Nisso daí eu sou um pouco revoltada. Porque quando a gente conhece a palavra... Revolta que eu falo interna, tá, gente? Não é uma coisa assim... eu odeio, não. Mas quando a gente conhece a palavra... A primeira coisa que a gente aprende é que nós temos o ensinamento de que temos que seguir o que Jesus pregou. Que Jesus viveu. A gente tem que tentar, né? Porque a gente nunca... É impossível. Tem que ser luz do mundo, né? É impossível. E quando isso acontece, você vê as pessoas usando a palavra de Deus. Aqui é muito lindo na internet. Oh, Deus fez isso, Deus é isso. É igual sustentabilidade. Ai, gente, a nossa marca é sustentável. Ai, eu vejo isso muito na questão do agro também. Nós temos que trabalhar a sustentabilidade porque é isso que estão procurando. Então, as pessoas estão usando daquilo que o mercado está pedindo para vender. E isso é as pessoas também. Eu sou assim, assado. Chega num restaurante, não sabe tratar um garçom bem, não sabe tratar um funcionário bem, não fala com carinho, com amor, sabe? E assim, a maioria, eu falo 80%, eu acho, na minha concepção, que as pessoas não vivem aquilo que elas pregam. Eu tenho, assim, eu falo porque a gente fica falando desse mundo virtual, eu conheço inúmeras. Aí uma coisa ali virou as costas, meu amigo, fechou um negocinho que é outra. Já prestou atenção em alguns stories que você vê, dependendo quando a pessoa não edita, ela tá lá com o telefone assim, aí ela faz assim, vai assim, então, ela tá assim e vai assim. Muitos. Aí, a pessoa muda, não é verdadeiro, é marketing. Aí é quando você fala para mim, Natália, você tem vontade de trabalhar com isso? O que acontece? A Márcia da Festa Escova uma vez falou assim para mim, Natália, nossa, eu te admiro, eu acho que você tinha que postar mais seus treinos, sua dedicação na academia, o seu dia a dia com os meninos, isso é muito legal, você pode ser uma pessoa que influencia muitas pessoas, mexe com isso, abre seu Instagram, acho que ela falou na época e tal. E eu fiquei com aquilo, né? Eu falei, gente, mas se eu fazer isso, eu não gosto, assim, o ser humano, ele erra, mas a gente não pode mostrar uma coisa que a gente e virar as costas ali, não sou isso. Então, eu me cobro muito em relação a essas coisas. Porque eu vejo muita gente que não é. E isso não é legal, isso está deixando as pessoas doentes. Tá, mas eu acredito, Natália, te conhecendo um pouquinho, eu conheço, você concorda comigo, Marcinho. Eu acredito que a internet está precisando de pessoas como você. De pessoas verdadeiras, que vai falar o que é realidade e não uma estratégia de marketing por trás. Gente, bom dia, estamos aqui com café da manhã. Você não fala nada nos seus stories, Natália. Não, é pouquíssimo. Você posta uma oração. De vergonha. Eu falo, meu Deus. Você posta uma oração, você posta um salmo, não sei o quê. Você posta ela no forno, um bumerangue, fazendo os seus muffins para os seus meninos, um bolo para os seus meninos. Você faz ali. Ou seja, aparecer em si mesmo é raro você aparecer nos seus stories. Mas as mensagens. Eu já falei isso para você. Natália, nossa, obrigada por essa mensagem.
Eu precisava ouvir isso. Já falei pra você também, quando ele manda no meu story, quando ele manda no meu WhatsApp. Falei, Marcinho, obrigada por essa mensagem. Ou seja, vocês estão chegando em pessoas que às vezes você nem conhece, que você nem tem noção. Mas tudo tem o ônus e o bônus. Isso é fato. Isso eu concordo. Tudo tem o ônus e o bônus. Tudo bem. Eu vou postar aqui, mas eu tenho que saber que tem... Do mesmo tanto que tem gente me desejando bem. Não, falando, nossa, essa menina é uma menina de um coração bom. Essa menina, nossa, tomara que ela e a família dela dê certo. Tomara que continue assim. Tomara que lindo, que maravilhoso. Tem aqueles também falando assim, quero Natália. ver dar certo. Então, eu tenho que me blindar. Aí sim, e Jesus Cristo foi assim. Foi assim. E tinha um monte de gente, seguidor e um monte de apedrejando. E se você começar a ler a Bíblia, você fala assim, meu Deus, o que ele passou? Sim. Que absurdo foi esse? Que judiação, meu Deus. Aquele livro, Bom Dia, Espírito Santo, misericórdia daquele livro lá. As pessoas não viam o que Jesus passou. Conta tudo nesse livro. Passou. É um sofrimento. E nem assim ele deixou de amar, né? E nem assim deixou de pregar. É isso que eu tô querendo dizer pra você. E nem de... E você não via, igual a gente falando desse dia a dia, de rotina e tudo, você não via Jesus falar assim, não, gente, hoje eu tô cansado, vocês me deixem quieto. Nada. Eu não tô afim. Gente, hoje faltou água, hoje faltou Pelo comida. contrário. Então, assim, tô nervoso. Não existe Pelo isso. contrário. Não via ele reclamar. Posso ser sincera? Na pandemia, quando eu fazia o Café com a Sheila Costa com Três Corações, eu recebi esse tipo de hater. É muito Como pesado. que você tem coragem de, na pandemia, vir toda sorridente, um monte de gente morrendo, e não sei o quê? Eu falei, pera aí um pouquinho. É simples. Tem um lugarzinho na live que tem um xizinho do lado direito. Fecha. Agora, a dificuldade que o Brasil tá passando, não. O mundo tá passando. Eu não vou abrir o meu Instagram, a minha live aqui, pra falar de coisa ruim. Isso já tem no noticiário. Então, eu tenho que levar coisas boas pras pessoas. Você falou de hate. Por que eu sou assim hoje? Porque quando, lá atrás, antes de ter o Dudu, quando eu noivei, quando eu estava grávida, eu não lembro direito, assim. Noivei e estava grávida é a mesma coisa, né, gente? Eu comecei a receber haters. E não foi em relação ao meu relacionamento, não teve nada disso, mas muitas coisas pesadas. Eu falava, meu Deus, o que eu tô fazendo? Eu tô postando. O que você tá fazendo, querida? Que você tem luz própria, uma mulher bonita, né, Marcinho? E detalhe, eu já falei isso pra você, não é agora. Já te falei isso lá atrás. E já te falei isso agora nesses poucos dias. E lá atrás, anos atrás, eu vi assim, você não tem noção da luz própria. Naquela época, você não teve resposta pra mim. Hoje você teve. Você falou pra mim assim, esses dias atrás. Não, Sheila, é o Espírito Santo de Deus na minha vida. É o Espírito Santo de Deus. Eu tenho certeza, mas você tem uma luz própria. Mas não é, qualquer Marcinho? ambiente que eu chego, qualquer Amém. ambiente, eu sempre peço, Deus, que eu seja, isso desde mais nova, Amém. Deus, que eu seja luz, que eu acrescente na vida das pessoas. Amém. Me faça ser canal de bênçãos, porque às vezes tem alguém assim que tá tão triste, tão cansado, só de você chegar, você melhora a energia dessa pessoa. E igual também, quando tem gente carregada, você fica do lado da pessoa e fala assim, meu Deus do céu, eu preciso ir embora daqui. Igual eu já senti muito, né? Dependendo da pessoa, a gente pode ter 10 pessoas aqui nessa sala. Você não uma dá pessoa conta. Com energia, A gente que gosta de energia sente Eu isso, sinto né? muito isso. Então, eu já teve uma época, quando eu era mais nova, nessa época dos 18 para 19, eu comecei a tomar soro, gente, porque eu vomitava de tanto que eu passava mal. Olha eu fiquei isso. 1 ano e meio. Gastrite nervosa. Pergunta se depois que eu não afastei, se eu não busquei mais. Aconteceu isso comigo, Eu passei dias mal, atrás, agora. passava mal. 1 ano e meio. Chegou uma fase que minha tia, irmã da minha avó, começou a me dar soro. Porque assim, eu chegava num lugar e vomitava. Porque eu não aguentava. Aquilo ali me... Então, hoje eu oro muito, sabe? Para isso, falo, Deus, que eu seja canal, que eu seja... Que te direcione ilumine, também, né? Sabe, eu peço muito isso para minha família. O Carlos Eduardo também, onde ele chega, ele é um cara... Ele é outra assim, luz também, né? O Dudu também, o Tomás também. Assim, o Tomás agora tá aprendendo tudo. Oi. Eu tô dizendo boa noite. Tio, que é isso? Que isso? Eu ri demais. Que Eu tava comendo, que isso? Que isso? Então, Eles são assim, lindos demais. eu acho uma coisa muito importante falar também, assim, a gente tava falando de casamento e tudo. Os meninos, eu, Carlos Eduardo, o Dudu, né?
Nós oramos todos os dias juntos à noite. Amém. E isso é uma coisa tão tremenda que faz uma Eu e meu esposo diferença também, a gente ora toda enorme. noite. E eu, Amém. assim, eu tinha vergonha quando eu comecei, quando eu Sério? casei, eu falava, eu não vou fazer isso não, que vergonha, não vou Olha chamar só, meu que marido pra legal. orar, não. E aí a gente foi começando a aprender, e aí eu pegava na mão dele, e aí eu fui orando com o Dudu, aí a gente começou a fazer isso, nós quatro Gracinha, juntos, Natália. e é uma coisa assim, maravilhosa, Que é bênção. tremendo, é Que muito bênção. bom. Gente, tá tão bom esse papo, tá tão bom esse papo. Tá vendo que você tem que compartilhar, mulher de Deus? Eu quero te fazer uma última pergunta para você depois deixar uma mensagem nesse episódio aqui. Se você pudesse modificar ou melhorar algo ao seu redor, o que você faria? Nossa, mas é tanta coisa, só uma. Pode ser mais. Não, eu acho assim, igual a gente estava falando sobre as redes sociais e tudo. Eu acho que nós somos num mundo muito. As pessoas julgam demais. Julgam demais e fazem de menos, né? Boa. Muito. A gente faz muito pouco pelo É outro. fácil apontar, né? É muito fácil você julgar o que o outro tá passando. O fulano ali tá postando e. Você não sabe, aquilo ali não é nem um espelho, não é nada do que a pessoa tá passando, não é nem 1%. Às vezes a pessoa tá desmoronando e tá postando ele que tá lindo. Já fiz isso várias vezes, tá? Não sou diferente, não. Mas essa geração nossa, né? Eu acho que se a gente pudesse abrir os olhos desses meninos aí mais novos para buscar um pouco mais a palavra. Amém. Porque eu tive, assim, igual você, Márcia, a gente nasceu num lar cristão que nós tivemos base, Isso. mas parece que enquanto você não passa dores, não passa dificuldades, parece que você não aprende. Porque é a sua vivência, é a sua experiência. É difícil falar assim, porque eu fico vendo meus filhos. Às vezes a Natália é muito dura, porque a Natália deixa os meninos mais soltos, não fica muito em cima. Mas se eu não deixar esses meninos soltos, o que vai ser lá na frente, quando eles forem enfrentar as dores deles? Concordo. Então, assim, eu não sei. Eu falo de que. É verdade, a gente cria filho pro mundo, né? Pra gente. Minha mãe fala isso. Eu falo muito isso, mas que tem gente que não entende Não. isso. Às vezes a pessoa tá achando que você tá deixando igual eu falei, largado. Não é. Eu Você teve um tem que tá episódio, nós falamos sobre preparado. isso, do Vitor Bruno falou sobre isso, que tem pessoas que têm pais e mães que criam os filhos numa redoma, né? no Numa mundinho de bolha. Bob. Eu falo mundinho de Bob. Eu falo mundinho de mas Bob. é Porque verdade. assim, meu filho, ó. Não. Bateu no meu filho. Vai lá na escola. Bateram no meu filho, morderam no meu filho. Aconteceu isso comigo? Tá bom, aconteceu. Nada grave, né? Se Deixa vira, eles se como se resolver, diz. eles têm que se resolver. vira. Às vezes é o meu que bate, tá? Aí eu tenho que ir na escola. Aí que é o Show, problema. Natália. Mas é essa questão, assim, de falar mais da palavra de Deus. E igual nós estávamos conversando, sobre fazer aquilo que você fala. Não só falar, né? Ter comprometimento. Difícil, Seja seu sim, sim, seu não, não. Isso. Tá na Bíblia. Eu falei, isso é que nem meu trabalho, né? O que adianta eu falar tanto de dieta, falar tanto de treino e não dar o exemplo. Isso. Né? Então, assim, você tem que ser espelho, né? Para as pessoas que estão à sua volta, para as pessoas que te admiram, para as pessoas que te seguem. Isso. Né? Eu pus a minha cara a tapa, assim, Sim. então eu tenho que dar conta do recado agora. Você é o exemplo do seu estúdio, né? Então, poxa. É igual falam pra mim, falam assim, Marcinho, o que a Natália... Quantas pessoas chegam lá na academia falando, Marcinho, o que a Natália tá fazendo? Nossa, o corpo dela mudou. Vai lá. Todo dia. Tem um compromisso. Eu sou prova. 1 hora de escada, 1 hora de Mas sabe o que esteira. é isso? Isso é compromisso. E isso é treina. constância. Isso é responsabilidade. Não é questão de foco, não. Hoje eu tava vendo Concordo. É objetivo. É objetivo. Concordo. Olha, isso é prioridade. Não é que você tem que largar tudo para fazer isso. Mas você tem que colocar as coisas que importam para você, sabe? Porque se você não cuidar de você, se você não se amar, como que você vai cuidar da sua casa, dos seus filhos, do seu marido? Você fica uma pessoa chata. Tudo tá ruim, negativa. Seu humor piora. Então, é compromisso, responsabilidade, constância. Amém. Quando eu estava competindo, Sheila, eu tinha aquele compromisso, né? Eu tenho que treinar, tenho que fazer dieta, porque eu vou competir. Aí eu me aposentei de competição. Agora, meu compromisso não é com o campeonato, mas meu compromisso é com o meu trabalho,
com a responsabilidade que eu tenho com minha empresa, com meus funcionários e com meus alunos. Show. Então, assim, hoje eu tenho que treinar, tenho que fazer dieta para dar exemplo para as pessoas. Então, assim, eu não tive por onde correr. A gente fala. Eu não tive por onde correr, né? É igual eu falo, acho engraçado, terminando, né? Já porque nem sei, depois pode tirar isso daí. Mas eu acho engraçado, porque às vezes as pessoas chegam no Márcio e cobram um resultado. Marcinho, eu preciso de dieta, preciso que você me passe trintal. Geralmente as pessoas que mais pedem dieta são as que menos fazem. São as que menos, as que menos se empenham e as que menos, assim... É muito engraçado. Vou te dar um exemplo aqui, um médico. Eu quero trazer ele aqui depois. Doutor... Nossa, me falhou a memória agora. Ele me procurou um dia e falou, Márcio, eu quero fazer uma consultoria com você. Eu falei, tudo bem. Ele foi lá em casa, passei a consultoria para ele. Eu falei, mas você vai competir? Ele falou, vou competir. Eu olhei para ele e falei, que bom. Então você tem que fazer isso aqui. Aí o cara sumiu. Desapareceu. Você sempre dá esse exemplo, eu conheço. Aí, do nada, ele falou, falta um mês para competição, eu queria ver se tinha como você me dar uma olhada. Ah, que legal, um mês. Falei, cara, falta um mês e agora que você apareceu, você demorou esse tempo. Mas eu tava fazendo tudo, você pediu pra me fazer. Eu falei, tudo bem, vem aqui na academia que eu vou te olhar. Cara, assim, ó, chega a arrepio. Na hora que eu tava dando aula, na hora que eu vi ele subindo na escada da academia, de camiseta cavada, todo trincado, eu falei, puta que pariu. Caraca. Mas é um comprometimento Ele seguiu que você tudo. tem. A sua prioridade, é isso que eu tô falando. Ele chegou e falei, onde você tava treinando? Você foi pra São Paulo treinar com alguém lá? Eu falei, não, eu fiz tudo, você falou pra mim fazer. Eu falei, não era aquilo que eu tinha que fazer? Eu falei, mas você fez a risca mesmo. Ele falou, fiz tudo. Não fugiu um porque... tapa na minha cara Não, agora. mas e aí muita gente chega no Márcio, porque ele nunca, a partir do momento que eu passei a primeira dieta Ele se acabou. Ele nunca me ligou e falou, não, se eu te procurei, porque eu sei que você é um profissional, eu sei que você é um excelente profissional, você prova pra mim, porque por causa do seu corpo, por causa do seu físico, por causa dos seus títulos. Então, o que eu vou questionar? Se você passou pra mim, por que posso trocar isso por isso? Não. Eu simplesmente peguei e fiz o que você falou pra mim fazer. Por isso que deu resultado. Show. É igual... Aí, por quê? Ele competiu pela primeira vez. Não era nem campeonato estreante, era campeonato aberto. Nacional, aqui em Goiânia. E ficou em terceiro lugar. Show. Olha isso. É igual eu falo, aí chega a gente lá pedindo dieta e tudo, Marcinho, nanana. Aí chega final de semana, cerveja, churrasco, nanana. Aí chega, passa 2 semanas. Marcinho, aquela dieta. Não deu certo. Olha, você tá vendo, eu tô vindo aqui fazendo treino, não tô deu treinando. Certo. Então, cadê o comprometimento? Fato. Né? A constância. Natália, quero te agradecer. Ai, gente, muito obrigada. Tô muito feliz que você ter aceitado. Se você não percebeu, ficamos aqui 1h30. Nossa, tá vendo, gente? Conversando. Herbert, lembrei, desculpa. Lembrou? Se você estiver ouvindo aí, eu tô usando a... Um abraço aí pra ele. Antes de terminar, eu quero que você deixe uma mensagem. Qual a mensagem que você deixa para quem estiver nos ouvindo e nos assistindo? Uma mensagem? Descubra quais são as prioridades da sua vida. Descubra quais são. E priorize elas. Descubra quais são as prioridades. E foque nelas. Tenha comprometimento de fazer aquilo. Dá certo. Seja seu sim, sim, seu não, não. Quando você falar, eu vou fazer isso, faça. Sabe? Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. E para você ter essa responsabilidade, é só seguindo Deus, pedindo instrução para o Espírito Santo. Porque sem Deus, gente, a gente não consegue nem levantar da cama. Se você não percebeu a força que Deus dá para nós. Então, tenha comprometimento, tenha responsabilidade. Se você falar assim, olha, hoje eu vou começar a academia... Comece com pequenas prioridades. Hoje eu vou começar a academia. Segunda, quarta e sexta. Vá, mesmo que você esteja cansado. E se priorize. Verdade. É essa a mensagem. Show! Marcinho, uma mensagem? Obrigado, Natália. Tem nem o que falar, né? Então, obrigada. Agradeço aí por ter aceitado o convite da Sheila, né? E por ter dado aí seu testemunho, né? Sensacional. Tem vários, né? Eu falo, nosso objetivo aqui, eu falei pra Sheila hoje mais cedo, não é mudar vidas, é transformar vidas, né? Amém. E isso eu tenho certeza que através tudo que você nos relatou aqui hoje, da sua experiência na sua vida conjugal, seus filhos, né? Eu
tenho certeza que vai impactar a vida de E muitas vai pessoas. inspirar, com fé em Deus. Amém. Muito obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz. Fiquei mais tranquila agora no final, né? Amém. E, Marcinho, muito obrigada. Se eu sou, você faz parte dessa Natália hoje aqui. Imagina, Tá? isso aí Fique sabendo disso. só deu um norte, né? Você que Não, mas fique sabendo disso. Você é uma pessoa iluminada, você também, Sheila. Obrigada. Muito obrigada por tudo que vocês fazem por todos nós. Obrigado, E é isso, gente. Obrigada, gente. Obrigada, Né, eu. Sheila? Amei. Tamo junto aí, né? Até o próximo episódio. Lembrando que Isso aí, atitudes pessoal. transformam, permita-se, e pessoas felizes produzem mais. Até o Muito próximo mais. episódio. Tchau, Tchau, tchau. Tchau, tchau.